Irmãos, essa noite então, nós vamos estar trazendo uma palavra sobre perseverança. É um tema muito tremendo. Nós estamos aí estudando. O pastor Silvio de manhã falou sobre paixão. Foi bênção, não foi? Agora você junta paixão e perseverança. É uma bomba atômica que ninguém te segura. Então, eu falei, pastor Silvio, esse tema de paixão, perseverança é algo que sempre nós temos que estar pregando na igreja. Vocês, pastores de outras igrejas, é muito importante que vocês preguem sobre isso. Crentes apaixonados, crentes que são perseverantes, que não desistem da obra do Senhor. Que há muito abatimento aí, muitas lutas, muito ataque do diabo. Muitos crentes desistindo, não é, irmãos? Temos aí cerca de 40 milhões, não é? Desviados. 40 milhões desviados. Por quê? Pararam no meio do caminho, né? Desistiram, enfraqueceram. Vamos estar falando sobre perseverança, um crente perseverante, que é necessário para a obra do Senhor. Não tem como você não ter essa qualidade. Fala uma pessoa que está ao seu lado, você é perseverante? Se não, você vai ser essa noite. Você vai receber do Senhor esta unção. Temos que ser perseverante com os nossos filhos, não é? É fácil a educação dos filhos? Amanhã vamos estar falando sobre isso, a educação dos filhos. Temos que perseverar com os nossos filhos, com as nossas crianças, nas células. Os professores precisam perseverar com os alunos, que não está fácil, não é? A escola pública, as dificuldades, mas persevera. Você ali é luz. Para aqueles alunos que precisam do Senhor Jesus, persevera ali. Os pastores têm que ser perseverantes com as suas ovelhas. Às vezes cada ovelha é difícil de lidar, mas não podemos desistir. Nenhuma vida que o Senhor coloca nas nossas mãos. E essa qualidade, irmãos, é tão importante, tão indispensável, que o próprio diabo não abre mão dessa qualidade. Você sabia? Tem uma história que meu pastor contava lá em Santo André, que eu era da Igreja Batista Santo André, me converti lá adolescente, e ele contava a história assim, que tinha uma irmã na igreja, que era muito boa, sabe essas pessoas muito bondosas, que não vê maldade em nada, não vê maldade em ninguém, e todos os irmãos chegavam para ela para falar mal, né, de algum irmão, ela sempre falava de uma qualidade. Não, mas o irmão é assim, ele é bom, ele é prestativo. Né? Ia lá falar de uma irmã fofoqueira. Não, mas a irmã ela é bem calma, ela é tranquila, é uma pessoa doce, de bom relacionamento. Só fofoca um pouquinho, mas é gente boa, né? Daí o filho dela ficou assim, tão bravo, assim, ei mãe, mas todo mundo, a senhora encontra uma qualidade? Todos. Daqui a pouco a senhora vai achar uma qualidade para o diabo. Ela fala assim, não, mas ele tem, meu filho, uma qualidade. Ele é perseverante. Né? O diabo é perseverante. E já pensou se nós, os filhos de Deus, não formos perseverantes, o que vai ser de nós? A palavra do Senhor diz que o diabo anda em derredor, bramando como um leão, buscando alguém que possa. Ele é perseverante. Você tem que perseverar também, senão ele te vence. Vamos ler Filipenses 3, 12 e 14. Filipenses capítulo 3, versículo 12 a 14. Diz assim: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, o apóstolo Paulo dizendo, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão. Aleluia. Eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus
em Cristo Jesus. Esse é um dos versículos meus prediletos. O apóstolo Paulo falando tantas lutas, tantas dificuldades, tantos sofrimentos pelos quais ele passou. Mas o que ele diz aqui, né? Prossigo, avanço. É algo muito importante que ele disse. Esqueço-me das coisas que para trás passou, irmãos. Não podemos voltar no tempo. Quantas coisas que falhamos, quantas coisas que erramos. Não podemos voltar para consertar. Passou, olhe para frente. Veja os seus erros, veja as suas falhas do passado como lições. Para você melhorar, para você crescer. E olhe para frente, para o alvo que o Senhor tem para as suas vidas. Você tem um sonho? Você tem um alvo a atingir? Eu falo assim, nossa, mas eu tenho acho que uns 10 alvos para atingir, um alvo é pouco. Então você tem que ser perseverante. Senão você não vai conseguir realizar o seu sonho. Você não vai conseguir atingir os seus objetivos. Que a perseverança é algo muito importante. Eu quero até dar um testemunho meu aqui sobre isso, sobre a perseverança. Irmãos, quando o Senhor me chamou para ser pastora, e até eu já comentei isso aqui, que eu nunca assim, imaginei ser pastora, eu pensei em ser esposa do pastor, assim, né? Mas não, ser pastora, liderar, pregar, dar estudo, reuniões. Me apavorava só de pensar nisso, né? Público, né? Nem pensar, daí me gelava. Né? Mas acontece que o Senhor tinha um propósito. Ele me chamou para isso. E duas coisas, irmãos, duas coisas me marcou, que o Senhor usou para trabalhar na minha vida, porque eu estava muito assim, resistindo a isso. E certa vez um pastor amigo nosso, ele chegou para mim, ele tinha intimidade comigo, e até ele falou assim, Mirinha, você tem uma posição, como esposa de pastora, na época era só esposa de pastor, não era pastora. Você tem uma posição, como esposa de pastor, ao lado do seu marido. E se você não ocupar essa posição, alguém vai ocupar. Eu falei, outra irmã da igreja, o que ele queria dizer, certo? Que é isso? Outra irmã da igreja ficar do lado do meu marido? Não, que é isso? Não, então você tem que ocupar. Então, que eu nunca tinha me atentado sobre isso. Da posição que o Senhor nos deu e a gente tem. Às vezes o Senhor dá, mas a gente não ocupa, não é? Bem, o Senhor está te dando uma posição aí que você, não é muito para mim, Senhor, imagina. Não sou capaz, não consigo. E realmente é verdade, a gente não consegue, não é capaz. Mas podemos tudo naquele que nos fortalece. Podemos todas as coisas. Você está certíssimo, você não pode nada. Você não tem capacidade, mas o Senhor te capacita. O Senhor tem te dado uma posição e você tem que assumir essa posição. E tem que perseverar ali. E o Senhor vai estar tratando, vai estar te dando capacidade. Mas é passo de fé que você tem que dar. Daí esse irmão falou assim para mim. Daí, sabe quando a pessoa fala e abre os olhos? E é muito interessante, né? Às vezes há uma palavra que a pessoa libera para você que você nunca mais esquece, não é? Faz que você tome uma decisão, uma palavrinha ali. E Deus usou a vida daquele pastor. E teve também uma outra situação que eu vivi que realmente foi assim, um marco para mim, para o meu ministério, para a liderança. Ainda com esse problema assim, resistente, de falar, de estar aí dirigindo o povo, estar dando ensino, estudo, reuniões. Teve uma vez que eu estava assistindo televisão, irmãos, não sei se já até contei aqui, comentei com meus líderes. Estava assistindo televisão e tinha uma mulher lá, esotérica, sabe essas mulheres esotéricas? Que daí as pessoas ligavam e ela ia dando uns conselhos. E eu fiquei lá assistindo um pouco o que ela estava falando. Mas, irmãos, a mulher, sabe, uma aparência assim feia, toda descabelada. Vai imaginando aí, com uma roupa que parecia mais pijama. Sabe que você pega a primeira roupa assim para pôr? Toda desarrumada. Veio de sentar na poltrona e está falando ali, né? Para a câmera. Sabe, caindo, né? Estava sentada assim, já caindo. Sabe a pessoa vai caindo assim, deitando? Falei, nossa. Eu pensando comigo, né?
E outras coisas que ela falava lá, os conselhos que ela dando, não tinha. Sabe que a pessoa fica com mais? Ela liga para lá para conseguir uma solução e dá mais um pano na cabeça dela, do que o outro fala, que não é coisa com coisa. E eu penso assim, mas Senhor, essa mulher, olha que postura, que coisa feia. Tem a televisão, a oportunidade que ela está tendo de falar coisas boas. E olha como que ela está. E não fala coisa com coisa, coisas, palavras vazias. Daí foi na hora que o Espírito Santo falou comigo. Então, você tem a verdade. E por que você se intimida? Por que você não fala nada? Vergonha, timidez. Nós temos a palavra que transforma, a palavra que liberta, a palavra que traz vida. Vergonha de quê, irmãos? Vergonha esse povo aí fora, falando um monte de besteira, um monte de asneira, e não tem vergonha. E está lá diante das câmeras, trazendo mais confusão na mente das pessoas. Irmão, se levante. O Senhor está te dando poder, coragem, ousadia. Não resista. Você tem o que as pessoas aí fora precisam. Para com isso. Não posso, não sei. E depois que o Senhor falou isso para mim, eu avancei, irmãos. Falei, tá, o Senhor está comigo. Comecei a perseverar. E comecei a marcar as reuniões, palavras, estudos. E foi pela fé. E ela chegava nas reuniões morrendo de medo, tremendo. E dava um branco e falava coisa errada. Que até hoje assim eu falo, né? Minha filha fala que eu pago muito mico. Mas não liga, irmãos. Falo coisa errada. Eu esqueço. Eu brinco com meu marido. Não, meu cérebro aqui, ele às vezes a gente... como que eu falo? Que... Não sei, assim, que ele não se engana por completo. Porque eu sempre associo uma coisa com a outra. Daí você fala, tem tudo a ver. Às vezes não tem nada a ver. Eu falo, não, mas uma coisinha tem, assim, ó. Né? Eu faço umas associações. Por isso que eu falei isso, porque tem uma associação com isso aqui. Assim. Mas não sabe por quê? Porque é cruz, irmãos. Quando você vai para a cruz, você não tem isso. Os outros dão risada de você, os outros te criticar. Você está na cruz, né? Você é instrumento de Deus. Você está lá, fazendo a obra do Senhor. E os outros não estão fazendo nada, não é? Quem fala, quem dá risada, quem critica, não faz nada. Na igreja, irmãos, infelizmente, nossas ovelhas amadas, as ovelhas que mais falam, que mais criticam, as que não fazem nada. Então, se estão falando, você está fazendo. Se você erra, porque você está fazendo, você está tentando. Isso que é importante. Aleluia. Glória a Deus. Se você não erra, é porque você não faz nada. Mau sinal, entendeu? Bom sinal. Errar é bom sinal. Sinal que você está fazendo. E nesses erros, o que acontece? A gente vai aprendendo. Isso que é importante. A gente tira dos erros aí lições para nós. Se levante pela fé. Ai, pastor, não estou sentindo nada assim. Sou tão vergonhosa, tão incapaz. Não tenho conhecimento. Não. E quando então o meu marido me pediu em namoro? Não tinha corte, né, irmão? Ah, quanto tempo, né? Foi em 86, né? Não, 86 nós casamos, né? 25 anos. Foi em 82, né? 81 nós começamos, né? 82. Tem certeza? Não, 89. E nós fizemos esse ano 25 anos de casados, fizemos bodas, glória a Deus. E sempre trabalhando, sempre servindo ao Senhor. Mas quando ele veio me pedir namoro, eu era aquela assim, entendeu? Igreja tradicional, cantava no coral, soprano. E ele, um jovem lindo, inteligente, presidente da mocidade, tinha lá 700, quantas meninas, imagine, quantas meninas ali, né? Silvio Galli, presidente da mocidade, não. E eu fiquei, quando ele veio pedir namoro, eu falei, Senhor, tem até vergonha de falar com o rapaz. Ele sabe tanto da Bíblia. O que eu vou falar para ele? Eu não sabia nem o que falar. Vocês imaginam assim, como que eu era? Tudo eu tinha complexo. Acabou, irmão, acabou, tudo. Senhor curou.
Aleluia. O Senhor faz. Se levante. O Senhor vai usar a tua vida com grande poder. Você veio a este mundo para marcar, irmãos, para fazer história. Uma vez eu disse para os meus líderes: se você morrer hoje, as pessoas vão sentir sua falta? Se você morrer hoje, as pessoas vão chorar? Você acha? Não, pastor, acho que ninguém vai se lamentar. Passado, irmãos, passado. Começa uma nova vida hoje. Você veio aqui, você não está de passagem. Você veio para marcar a sua identidade com seus dons, com a sua capacitação. De forma que quando o Senhor te levar, muitos vão chorar na mente. Porque ficou a sua vida aqui. Ficou os seus frutos aqui. Aleluia. E vamos lá, prosseguir. Perseverança. Jesus também fala sobre perseverança. Mateus 24, 13. Que diz o que em Mateus 24, 13? Aquele que perseverar, até o fim será salvo. Se você perseverar até o fim nos caminhos do Senhor, servindo a Deus, você será salvo. Persevere a cada dia, irmãos. A cada dia realmente é uma luta que nós temos para estar nos santificando, para estarmos servindo ao Senhor. Persevere. O próprio Jesus falou isso. Quem perseverar até o fim será salvo. Definição de perseverança. Se você quiser anotar aí algumas definições. O que é perseverança? Conservar a sua força ou ação firme e constante numa resolução. Resolução é um objetivo. Você tem um objetivo, você fica firme naquilo. Isso é perseverar. Então, numa resolução ou num trabalho, apesar das dificuldades e dos incômodos, é persistir, prosseguir, continuar, manter-se inabalável, permanecer, conservar-se, perdurar, subsistir, insistir e não desistir do seu objetivo, esperar crendo que o milagre vai chegar, enfrentar circunstâncias por causa de um alvo e estar firme na rocha. É ser inabalável, é permanecer, é não desistir dos seus sonhos. Vendo quantas definições aí sobre a perseverança. Agora, qual a diferença de perseverança e teimosia? Pergunta aí para o seu irmão: você é teimoso ou você é perseverante? Ou os dois? Às vezes, de vez em quando, teimoso. Às vezes eu sou mais teimoso que ser perseverante. Você é teimoso ou perseverante? O que o seu irmão respondeu? Está em dúvida? O que tem em comum? O que a perseverança e a teimosia têm em comum? A insistência. Isso. A perseverança e a teimosia, o que nelas duas têm em comum é a insistência. Agora, qual é a diferença de uma para outra? A perseverança é a insistência em fazer algo de bom, algo construtivo. Estar ali realizando a vontade de Deus. Isso é perseverança, é algo positivo. E teimosia? O que é teimosia? Quem que é mais teimoso aí, hein? O homem ou a mulher? O homem, né? Verdade. Também acho que o homem é teimoso. Aí fica empatado, né? Insistência em fazer algo que é danoso, que é prejudicial. Então, a teimosia é uma insistência negativa. Fazer algo que prejudique. O pessoal fica teimando uma coisa lá. Mas, irmãos, vou falar uma coisa para vocês. Fiquem contentes quando alguém te chama de teimoso, viu? Fica contente. Meu marido às vezes me chama de teimoso, mas eu não ligo. Não, porque, não, vejam
bem assim, analisem comigo. Nós somos imperfeitos, certo? Não é? Então é muito difícil a gente conseguir sempre acertar. Sim ou não? Às vezes a gente vai errar. É claro que quanto mais a gente se aproxima do Senhor, quanto mais intimidade com Deus, menos erros, né? E a gente vai aprendendo também, vai amadurecendo. Então, mas de vez em quando, então, a gente vai acabar insistindo uma coisa que é errada, né? Então, assim, isso acontece. Mas é o que bom. O que é bom disso aí? Como você é aquele que está buscando ao Senhor, quer mais de Deus, ama a obra do Senhor, então você é alguém perseverante, pode ter certeza disso. Você é perseverante. E de vez em quando, que todo mundo é humano, né? Às vezes toma uma decisão errada. E às vezes a gente acaba teimando, isso acontece mesmo. Mas isso é bom sinal. Se alguém fala que você é teimoso, é porque você é perseverante. E quanto mais buscando ao Senhor, né, você vai sendo mesmo, permanecendo aí na perseverança. Agora, esse negócio de perseverança, teimosia, tem um lado também que é meio assim, estranho. Até eu vou dar um exemplo que meu marido, ele gosta de falar sobre futebol. Fala futebol, meu marido gosta. Mas, ele gosta, mas nem assiste, viu, irmãos? Eu nunca vi meu marido, muitos anos que assiste um jogo inteiro, dorme antes, tem jogo de quarta, mas quarta tem reunião aqui, ele chega depois do segundo tempo, pega o segundo tempo, né? Então, mas lembra quando era o Filipão, o técnico, e que a torcida queria o Romário. Romário na seleção, lembra-se disso? As mulheres que nem lembram, né? Mas que os homens. E daí ele não quis colocar o Romário, o Filipão. Todo mundo chamou de teimoso, de burro, a torcida, né? E ele ficou ali. Eu não vou colocar o Romário na seleção. Depois o que aconteceu? Lembra da Copa? Brasil foi campeão, foi pentacampeão sem o Romário. Daí ali a torcida, né? Que estava chamando o técnico de burro, teimoso. Daí ovacionou, venerou o Filipão. Vê como as coisas mudam, né? O rótulo de teimoso aí mudou, arrancaram rapidinho. Mas se o Brasil não tivesse ganho, o que ia acontecer? Chicote, né? Daí que ia, né? Anos e anos. Ia ficar tipo, Filipão, o teimoso, né? Mas como ganhou... Aleluia. Terceiro agora, número 3. Por que é importante perseverar? Qual é a importância da perseverança? Primeiro, a perseverança dá força para vencer os obstáculos e provações. Perseverança é força para você. Na hora que vem as lutas, dificuldades, para você ali continuar. Como o apóstolo Paulo disse aqui, né? Nós vamos prosseguir para o alvo que o Senhor preparou para nós. Segundo, ter a mente de Cristo. Quando você é perseverante, você pensa como o Senhor. Porque o Senhor é perseverante. Então, ser perseverante é ter a mente de Cristo. É pensar ali, a coisa vai crescer, vai romper. O Senhor está nessa, está capacitando, não é? E as coisas porque tudo aquilo que o Senhor te mandou fazer, está ali no coração do Senhor, vai acontecer, não é? Então, ter a mente ali do Senhor, pensar de forma positiva. Terceiro, a perseverança nos conduz a quê, irmãos? A vitória. Você perseverar até o fim, será um vencedor, vitorioso. E no ministério infantil? Por que nós devemos perseverar no ministério infantil? Aí algumas razões. Por que nós devemos olhar para as nossas crianças nas igrejas? Uma das razões. As crianças têm uma vida inteira para servir ao Senhor. Falei isso o ano passado, né? Digamos que você vai viver até 70 anos assim com bastante energia para trabalhar e servir ao Senhor. Quantos anos você tem agora? Quantos anos mais você vai servir ao Senhor? Faz as contas. Se você tem 40 anos, você tem mais 30 anos. Você tem 50 anos, mais 20. Não é? Quantos anos você tem aí para servir ao Senhor?
40, 50. Agora, criança, irmãos, tem pelo menos 70, né? 60, 65 anos para estar servindo ao Senhor. A criança tem muito mais para servir ao Senhor do que você. Sabia? Fala isso para o pessoal que está ao seu lado. A criança salva, ela vai servir mais tempo ao Senhor do que você que está aí. Por isso é importante nós perseverarmos sobre a vida das crianças. E o que passou no vídeo, aquilo tudo que a criança receber, toda palavra que ela receber, vai ficar, vai germinar. Adulto é muito difícil permanecer quando ele se converte ali, mais velho. Por quê? Porque já tem os valores raiz do mundo, já cresceu neles, valores ali, está muito difícil. Como a criança é muito novinha, ainda não recebeu, ou recebeu pouquinha coisa do mundo, os valores. Então você coloca ali o quê? Os valores certos, né? Palavra do Senhor ali, enchendo. Uma coisa que nós vamos falar amanhã. Porque se você não fizer isso, quem vai fazer? O diabo. Ela não vai ficar vazia, irmãos. Enquanto você não trabalhar no coração dela, outros vão trabalhar, outros servos do diabo. Então não pense que ela vai ficar vazia e quando você acha, tipo, quando for jovem eu vou evangelizar. Essa criança, quando jovem. Daí ela está totalmente já estragada, né? Para depois consertar é complicado, não é? E 85, mais uma razão porque devemos investir e perseverar aí no Ministério Infantil. 85% das pessoas que se convertem está na faixa dos, como até passou no vídeo, dos 4 aos 14 anos. Porque esse é o solo fértil que a palavra do Senhor diz, não é? De 100 pessoas que se convertem, 85 se converteram nesta faixa aqui de 4 a 14 anos. Agora eu quero assim, rapidinho, contar um pouquinho para vocês, nosso testemunho aqui do trabalho infantil, como nós começamos, que às vezes você está aí, está tão difícil o trabalho das crianças da igreja entender, ou às vezes você nem começou, não sabe nem por onde começar as células de criança. Mas, irmãos, quando as pessoas chegam aqui nos nossos congressos, pelo menos assim, os últimos, eles ficam tudo, né? Admirado, que grandeza, que bênção, quantos líderes, quanta gente mobilizada do trabalho, quantas células. Mas nós não começamos assim, né? Isso é para você, essa palavra que dá para você. Nós começamos com uma célula, como você aí está começando, talvez com 2 células. Eu lembro no dia que o pastor Rogério está aí, não sei se está, a Olga. O pastor Rogério, ele me procurou, o pastor Rogério é da igreja, da IBAB de Santo André, e ele falou para mim, falou assim, pastora Miriam, eu tenho uma célula de crianças na minha rede. E na época eu era líder do Ministério Infantil, nem sabia nada de células. A irmã não quer ficar com essa célula de criança, com uma irmã do Ministério Infantil? Eu falei, tá bom, pastor Rogério. Aceitei. Sem sabermos o que fazer, por onde começar. Mas fomos, né? Peguei essa célula e fomos indo trabalhar, começamos a falar com os irmãos sobre o trabalho, comecei a ir atrás de material. Depois chegamos a 6 células, depois explodiu, 50 células, distribuir material para o povo, mas sem sabedoria, assim, sem orientação. A gente estava fazendo a coisa ali na raça. Uma coisa que eu digo para vocês, uma sugestão que eu dou. Se você não começou a visão celular na sua igreja, a visão das crianças tem que começar junto com a de adultos, senão fica complicado. A nossa igreja começou em 2000 a visão de células. E crianças 2002. Então ficou meio complicado ali até a igreja ganhar a visão. Então, a benção às esposas, as obreiras que trabalhavam comigo aqui, estão indo abrir igrejas e já estão com essa visão já, né? Já vão com seu marido, já vão se mobilizando ali, de formar células de adultos, de jovem, e não esquecendo, né, dos pequenininhos. Então, teve uma explosão de 50, mas como eu não estava acompanhando o relatório, nem sabia como fazer a coisa, foi minguando e caiu tudo de novo, né?
Mas continuamos, perseverando, e o Senhor foi dando estratégia. O que acontecia, irmãos, na época, 2002, 2004? A rede era Vencedores Kids. Mas de vencedores não tinha nada. Tipo, os derrotados Kids. Não era fácil. Vencedores Kids. Então, era uma rede ali. E eu peguei os líderes. Quem que eram os líderes? Os professores da escola dominical. Os que já tinham ali, tipo, né? Chamado. Que, na verdade, a gente sabe que não existe o chamado para trabalhar com as crianças. Todos nós somos convocados. Na época, éramos cegos. O diabo tinha colocado isso na nossa mente. É chamado, chamado. Não tem isso chamado, não. As crianças precisam, ponto final. Necessidade espiritual que elas têm. Né? Se não tem quem trabalhar lá, você vai na sua igreja, se prontifica e começa a trabalhar com as crianças. Porque elas têm espírito. Não é só o adulto que tem espírito jovem, a criança também tem espírito, ela nasce com espírito. E ela precisa já receber a palavra do Senhor. Então é importante que trabalhe com as crianças também, supra as suas necessidades espirituais. Então começamos ali o trabalho dos vencedores e era um grupo fechado. E o que acontecia, irmãos? As redes de famílias, as redes de jovens, o que acontecia? Veja bem. Precisamos de líderes para as crianças. A criança não pode ser líder. A criança não pode liderar a criança. O que acontecia? Precisávamos tirar líderes de onde? Família, né? Dos jovens. E os pastores davam para a gente? Não. Os líderes falavam assim, não, trabalhei, investi tanto aqui nesse irmão, como agora eu vou entregar lá para os kids? Não. Agora ele vai liderar uma série de famílias jovens. Irmãos, e era bordoada, né? Todo lado. Muita dificuldade, muita luta com os meus líderes. Eu lembro que o pastor Silvio, às vezes, fazia a reunião aqui. Sinta a cena. Tinha as redes de família, dos pastores, as redes dos jovens, né? Vamos lá, dá o grito de guerra. E aquelas redes numerosas, né? 100, 150. E vai lá os vencedores kids agora. Com meia dúzia de líderes. E lá, tentava vibrar. E a melancólica, que já não ajuda, né? Porque se for sanguíneo, mas, né? Sanguíneo vale por 50. Né? Mas, irmãos, não tinha vergonha. Não tenha vergonha do que você tem. Não tenha vergonha do pouco que você tem. Mas tenha orgulho. E o Senhor vai te honrar. Eu lembro de uma época, não me esqueço, que o irmão chegou para mim, sabe o que o irmão falou para mim? Falou assim, pastora Miriam, os seus líderes têm umas carinhas, não? Tipo, né, as carinhas que não dá nada para aqueles líderes, sabe? Tipo assim, as carinhas assim, amuadinho, desanimado. Mas eu não dei resposta para aquele irmão que falou. Eu vi, irmãos, pelos olhos da fé, eu vi hoje. Eu vi hoje o que o Senhor ia fazer. Perseverar. Perseverar. Chegamos onde chegamos.